filme começa mostrando mais ou menos o local onde vai se passar esse filme, por algum motivo num depósito. E nesse depósito um casal está se pegando. Vai estar censurado aí, né? Por motivos óbvios. Então, o casal ele acaba se arrumando pra sair dali, né? Já que eles já terminaram o que tinha que fazer. Então, o namorado dessa moça aí, ele vai na frente. Só que quando a moça tá terminando de se arrumar, ela acaba perdendo ele de vista. E ela vai tentar procurar ele pelos lugares e tal, e acaba assustando ela. E essa moça fala que ela tá com sede, se ele podia pegar um copo d'água pra ela. E bem, ele vai. E por algum motivo essa moça decide explorar mais o depósito, tentando achar alguma coisa. Ou ela escutou algum barulho, eu não sei dizer porque no filme não deixa isso muito bem claro. Mas então ela começa a explorar o local e ela acaba escutando alguns barulhos de risadas de criança. Só que daí ela acaba ouvindo uns barulhos mais perto dela e ela começa a ficar desesperada. E os barulhos estavam vindo dentro de uma caixa. E quando ela abre essa caixa, não tem nada de especial, é mais coisas de utensílios mesmo. E ela começa a ficar mais desesperada, até que ela escuta mais um barulho esquisito e ela acaba fugindo. Enquanto ela foge, ela acaba esbarrando, né, num boneco do Fred. E dentro desse boneco tava o namorado dela morto lá dentro. E quando ela percebe isso, ela fica tipo super agoniada, super assustada, e ela não tava acreditando naquilo que ela tava vendo. Até que das sombras o Fred levanta e quando ela se vira pra trás, corta pra um comercial bem feliz de um cara que tava falando que ele era o Freddy Fazbear Pizza. No caso, o proprietário Freddy Fazbear. E tava mostrando várias crianças brincando nos arcades, mostrando vários brinquedos, mostrando as pizzas e convidando você pra você ir, né, na Freddy Fazbear Pizza. A cena corta pro segurança que tava assistindo o vídeo do comercial, esperando alguma coisa. Um carro para na frente do local onde esse segurança que tava vendo o vídeo está e sai de lá outro segurança. Daí descobrimos que ele trabalha nesse depósito onde as duas outras pessoas foram finalizadas. E a gente consegue ver melhor que eles estão fazendo uma limpeza geral nas coisas. Inclusive, limpando até a própria fantasia onde encontraram aquele cara morto. Ele sobe umas escadas e chega na sala onde tem esse segurança sentado. Descobrimos que esse segurança que chegou nessa sala é novato. Então o segurança que estava sentado começa a dar um sermão nele, pedindo para ele chegar na hora porque o turno dele já tinha acabado faz 30 minutos. Então o novato pede desculpas e diz que não vai fazer mais isso. E esse cara, que provavelmente é mais antigo, né, ele começa a passar as dicas do que ele tem que fazer. E que ele só podia sair dali até ele bater o ponto dele, que era às 6 da manhã. Ele começa a dizer que ele não podia tocar em nada que não seja dele, porque senão isso poderia danificar alguma coisa na empresa e etc. E ele fala que o único trabalho dele é vigiar as câmeras e cuidar da energia do lugar. E depois disso, esse cara que deu o sermão nele vai embora e as horas se passam muito rápido. Ele fica das 6h40 da manhã até meia-noite, porque ele acaba dormindo. Então, tecnicamente, ele fica meio que preso no trabalho. Daí, esse segurança acorda, né, e percebe que passou muito tempo da hora dele. Mas ele continua fazendo o trabalho dele. Um cara do telefone começa a falar com ele, mas ele não fala nada de importante. Enquanto ele tá olhando as câmeras, começa a aparecer algumas câmeras que foram quebradas ou danificadas. Então o bobão aí vai saber o que tá acontecendo para as câmeras estarem danificadas. Se é algum problema na energia, se ele mexeu em alguma coisa, ou alguém tá lá. O cara decide sair do escritório dele para saber o que tá acontecendo com as câmeras. E ele vai explorando esse depósito. Enquanto ele explora, ele começa a ouvir as mesmas risadas de criança. E ele percebe que estão vindo da mesma caixa que aquela moça no início do filme tinha achado que as risadas estavam vindo de lá. E ele abre essa caixa e não tem nada. Até que ele começa a ouvir alguns barulhos mais perto dele. E quando ele aponta a lanterna, e daí esse cara se assusta e começa a correr igual um louco. Ele tenta abrir uma porta de saída, só que tá trancada, porque fechou todo o local. Então ele continua correndo enquanto o Fred tá atrás dele. E ele tenta se esconder, só que aí alguns entulhos, algumas coisas caem em cima dele, inclusive a máscara de Fred. Então ele coloca essa máscara
enquanto o animatronic tá passando, não reconhece ele e ele vai embora. Bom, ele vendo que o perigo passou, ele tira a máscara e respira um pouco, já que o ar da máscara é meio abafado. Só que o que ele não notou foi... A cena corta para dois caras que estão conversando enquanto estão arrumando um caminhão. Provavelmente aquele depósito é porque a pizzaria tinha fechado e eles estavam usando as coisas daquela pizzaria para construir uma nova. Então já temos aí um motivo do porquê que se passa num depósito. Então eles fecham o caminhão e isso acontece. Obviamente, para um filme que foi feito há 10 anos atrás, é um filme bem curto, de 17 minutos, basicamente. Então por isso que eu dei uma mega resumida nele, porque ele simplesmente só se resume a nada. O filme, ele até que é bem divertido de assistir. Para quem é fã de FNAF e acompanhou, já deve ter visto já esse vídeo. No caso, esse filme. E para quem é fã até hoje, né, e que lembra desse filme ou que esqueceu dele, eu recomendo você dar uma olhada nele de novo, porque ele até que é um filme bem competente. O problema é que nesse filme, como o orçamento é muito baixo, não mostra outros animatronics além do Fred atacando aquele guarda. O roteiro é meio básico, esse filme é mais um curta mesmo. Então o roteiro não é muito bem aprofundado, algumas coisas ficam em aberto. E eu sei que esse filme tem continuações, tá? Esse filme tem uma história paralela à história de FNAF. Ou seja, você não precisa entender de FNAF pra você ver esse filme, porque há 10 anos atrás não tinha nem história o jogo. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O link do vídeo e do canal das pessoas que fizeram tá aí na descrição. E é isso, até a próxima e fui!